Alô, som, beleza? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje compartilhando aqui mais uma distro. E hoje é o Debian 8. Finalmente o Debian. Eu acredito que de todos os sistemas que eu já postei até aqui, eu nunca postei um vídeo sobre o Debian. Eu já utilizei diversos sistemas que são derivados do Debian, mas o Debian propriamente dito, acho que é a primeira vez. E vamos lá, mostrar um pouquinho então. Nesse vídeo aqui eu quero mostrar um pouquinho do sistema, comentar um pouco sobre ele e mostrar um pouco aqui do como que ele é, os aplicativos que vem e tal. E é isso que será o vídeo de hoje, beleza? Bom, o Debian que eu estou utilizando aqui é a versão 8. Então essa versão aqui, ela já é considerada uma versão antiga. Ainda não está obsoleta. No entanto, ela recebe atualizações, porém são atualizações de alguns aplicativos, atualizações em relação à segurança. Se eu não entendi, se eu entendi direito lendo algumas informações no site do Debian, na verdade, o suporte dele foi cancelado em 2017, não, 2018. Esse sistema ele foi lançado em 2015, né? E então mas segundo algumas outras informações que eu li no site, ele recebe algumas atualizações ainda. Os aplicativos continuam recebendo as atualizações normalmente, né? Mas, porém, os aplicativos como essa versão que não é a mais atual, ele não é, no gerenciador de programas dele não disponibiliza as versões mais atuais dos aplicativos. Tem as versões dos aplicativos, porém em umas versões anteriores, não tão novas. Como por exemplo o OpenShot, tem a versão mais atual é 2.5 e a versão disponibilizada aqui no gerenciador de programas dele, na loja de aplicativos, é a versão 1.4. Né? E aí você pode sentir falta de algumas ferramentas que já estão ativas, né, nas versões mais novas, para quem já utilizou as versões mais novas. Né? E segundo algumas informações também, né, que eu vi no site, ele tem suporte, essa versão aqui, o Debian 8, ele tem suporte ainda até 2020 e de algumas atualizações que são feitas por alguns voluntários aí, mas não é nada oficial do Debian. Ok? Então é assim que funciona essa versão aqui. Tem versões mais antigas ainda, caso a pessoa queira conhecer, para saber, para entender, para quem tem curiosidade de saber como que é a evolução do sistema, como que ele foi um dia, como ele está, como foi, né, o progresso, né, de uma versão para outra. Eu acho interessante, eu tenho essa curiosidade, por isso que eu instalei essa versão aqui, que não é tão nova. Né? Hoje já existe o Debian 10, que saiu faz 3 meses. Né? O Debian, cada versão, ele traz um codinome. Né? E o Debian, ele existem, em cada versão tem 3 versões. Né? Se divide em 3 categorias. Tem a versão estável, a versão teste e a versão instável. Né? E então, na versão estável, ele recebe um número, né? Tipo Debian 8. Essa é a versão dele. Mas na versão teste do Debian 8, ele recebeu um codinome de um personagem eles colocam um codinome de um personagem do desenho animado Toy Story. Né? No caso do Debian 8 é o Wheezy. Não, aliás, o Dizzy. Né, que é um dos personagens. O Debian 1, o primeiro personagem foi o Buzz Lightyear. Né? Tanto que vem esse logotipo aqui do Debian, que é esse espiral. Dizem, né, são várias hipóteses aí, né? A pessoa que criou essa logomarca do Debian foi um concurso que teve tal, né? Aí o vencedor foi esse que criou esse espiral. E dizem que o Buzz Lightyear ele tem eu nunca reparei, né? Parece que tem mesmo. Ele tem uma espiral no queixo dele, né? Então diz que é por isso que tem uma espiral. Mas é interessante, eu achei bonito esse logotipo, bem, né? Bacana. Também dizem que esse espiral também representa o funcionamento dos circuitos, o que impulsiona o funcionamento do processamento de dados, dos circuitos eletrônicos do computador, do processador e tal. Né? Então tem algumas hipóteses aí sobre a origem desse logotipo aí do Debian. São tantas informações aqui
que eu não sei se eu irei lembrar todas, né? Mas vou tentar passar algumas coisas, né, curiosas aqui do Debian. Outra coisa também aqui, então eu estava falando das versões. Tem a versão, então tem a versão estável, então aí depois tem a versão teste que vem com o nome o codinome dos personagens do Toy Story, e tem, por fim, tem a versão instável, né, que também é chamada de Seed, que é relativa a um personagem do Toy Story lá que quebra os brinquedos, algo assim, né, porque é a versão mais bugada. Então o Debian Test, aliás, o Debian Estável é a versão mais recomendada, porque é onde você vai encontrar maior estabilidade, os programas já foram bem testados e tal, então aí é uma versão que passa maior segurança, né? Principalmente para quem vai utilizar na empresa, que precisa, né, ter o computador, ter o sistema ali bem firme. Aí já a versão teste, ele tem alguns pacotes mais novos, porém eles já estão na fila para entrar na versão estável. Então está quase ali já, né? Está quase entrando na versão estável. Então já tem uma certa segurança, né, para utilizar o Debian Test. Já a versão instável, ele já é um pouco mais arriscado e ele é recomendado para uso para que os desenvolvedores utilizem ele, né? Ou pessoas que gostam de utilizar os programas, os pacotes mais atuais, né? Porém aí você corre um risco maior de seu sistema ser quebrado ou algum programa não funcionar corretamente, né? Então essa aí é a diferença nessas três versões, né, essas três categorias de cada versão do Debian. Bom, e a instalação aqui do Debian 8, né? Como é que é? O negócio é simples, tranquilo? Olha, é tranquila a instalação dessa versão aqui. A imagem de instalação eu baixei diretamente lá do site, né? Embora, né, já existam as versões atuais, eles deixam algumas versões mais antigas para tá disponível lá para download, para quem se interessar. Então, eu instalei faz uma semana que eu estou utilizando esse sistema. Ele a instalação demorou. Aqui no site do Debian tem várias versões para você baixar. Aqui, deixa eu ver. Aqui eu estava falando das versões de lançamento que ele explica no site, né? Versão estável, teste, instável, ciclo de vida. O Debian costuma ter aí 3 anos o ciclo de vida, né? O suporte. Mais 2 anos aí de Lambuja, que recebe um pouco de suporte, né, dos voluntários do Debian. Então aqui ele mostra as versões que tem disponíveis. Eu baixei essa versão aqui, a 8, a DIS, que eu estou utilizando. Então, como eu estava dizendo, a instalação dele demorou aqui, eu acho que mais de uma hora. Nossa, na hora eu lembrei do Windows XP, que era uma eternidade para instalar, né? Já no Windows 7 já está um pouco mais rápido a instalação, né? O 10 tá, o 8 tá, o 7, o 8 e o 10 eu acho que está mais ou menos mesmo tempo assim para instalação. Mas o Windows XP demorava pra caramba. É questão de 40, 50 minutos, uma hora. E fora a instalação de drivers, né? A gente tem que instalar um monte de coisa no Windows XP e tal. É diferente do Linux, que já vem com praticamente tudo, né? Pronto, já reconhecendo os drivers, os seus periféricos e tal. E então demorou. Eu baixei a versão DVD, tem a versão CD que é um pouco menor. Essa versão aqui é a versão DVD, então quando você vai instalar, ele não funciona. Essa versão, pelo menos a 8 aqui, não funciona em Live CD, vai direto para a instalação. E aí durante o processo nessa versão aqui, ela te dá a opção de escolher a interface gráfica que você quer instalar, se você quer instalar servidores, alguns componentes do sistema, né? Pelo tamanho da imagem de instalação, eu acreditava que todos esses componentes, a interface gráfica tal, estivessem junto com a imagem de instalação. Mas pelo que eu vi, ele faz download e instala os pacotes. Então não sei porque o tamanho dessa imagem de instalação ser tão grande. Talvez ela traga alguns programas, tipo um mini repositório dentro da imagem de instalação, né? Pode ser isso. Então, durante o processo de instalação, eu escolhi no caso aqui o GNOME Shell, e apenas ele instalei, né? Eu vi que demorou pra caramba, mas enfim, né? Aí terminou a instalação, reiniciei e está funcionando, não quebrou, não deu nem sequer um pinguinho de problema aqui. É bem estável mesmo, a fama dele aí não é à toa. Então eu instalei, fiz algumas atualizações, tem um terminalzinho aqui, né? Os comandos dele são, para quem utiliza Linux aí, né, são bem conhecidos.
que é para você atualizar a lista de programas, é o apt update. Aqui, ó, ele vai tá mostrando diversos servidores aqui, de alguns programas que eu instalei no decorrer da semana. Então ele atualiza aqui, não tive problema nenhum. Ah, não, sim, tive um problema aqui, justamente sobre a lista de servidores. Ele não estava se conectando. Toda vez que eu instalar um programa, ele dizia que eu precisava instalar. Ele pedia para eu inserir o DVD de instalação, que é através dele que ia instalar o programa. Então não se conectava ao repositório aqui do servidor, né, do Debian, né, pela rede. Aí que eu fiz, entrei no site aí e peguei a lista de servidores do Debian 8. Aí eu abri a minha lista aqui através de um comando aqui pelo terminal e apaguei a lista que estava e coloquei a lista que eu peguei na internet e beleza, né, salvei. Aí atualizei a lista aqui dos servidores e agora está. Aí a partir disso começou a instalar todos os programas normalmente. Então foi esse probleminha que eu tive aqui em relação a instalação dos programas dele, né? Aí eu apt upgrade, ele vai procurar por atualizações de programas, né? No caso aqui ele está falando que tem alguns arquivos que já não serão necessários, eu posso removê-los e aí ele mostra até o comando aqui, apt get auto remove. Ele vai remover algumas coisas que são desnecessárias para o sistema. Ele está falando aqui que tem uma versão do Google Chrome estável para atualizar. Eu vou só digitar S, dar um enter aqui, ele começa a baixar e vai atualizar para mim aqui o navegador. Então tá tudo atualizando, os programas, assim, pelo menos os programas normalmente que é usado por um usuário comum, né, eles estão recebendo atualizações aí normalmente, sim, o navegador, alguns programas aí básicos, né. Bom, o que mais que eu posso me lembrar? Ah, então, outra coisa sobre o Debian aqui, né? Vamos lá. O site, nossa, esse site aqui tem bastante informação, né? Para quem quer dar uma pesquisada, tiver paciência, curiosidade, né? Tem bastante informação aqui sobre o sistema. Aqui, uma página no Wikipedia, né, falando um pouco do Debian, a história dele, né? O nome Debian vem do nome do criador dele, né? O nome dele é Ian Murdoch, se eu não me engano, e Deb vem da esposa dele, que é a Debra. Então surgiu a junção dos dois nomes e deu esse nome, Debian, que é um nome bonito. E, se eu não me engano, o Ian já partiu daqui para outro andar de cima lá, né? Assim espero, né? Para andar de cima. Ele já não está mais aqui, né? No corpo físico. E hoje em dia, né, são outras pessoas que coordenam. Apesar que eu vi na lista lá as pessoas que o Debian ele é bem organizado, tem tudo uma estrutura, tem eles escreveram um conjunto de regras lá, eu esqueci o nome que se dá agora, e lá eles a política, né, do Debian. E eles elegem uma pessoa para liderar o projeto de tempos em tempos. E eu vi que o Ian, né, ele não ficou muito tempo como líder. Ele foi o criador, mas ele não, pelo que eu entendi pelos nomes assim, ele não estava como líder há um bom tempo já. Enfim, né, mas a política dele é uma política bem estável, as pessoas têm é democrático, mas pelo que eu vi não tem tanto perrengue assim, né? O pessoal é bem organizado e eles são conservadores, não costuma, mesmo mudando liderança, não costuma ter grandes mudanças, né? Bom, então aqui você pode pegar um pouco de informações ainda, né, algumas curiosidades, a interface gráfica que ele é compatível. O Debian é praticamente compatível com tudo, né? Ele, uma outra curiosidade, né, que ele utiliza o kernel Linux, que é o seria o miolo do sistema aí, né? Em cima disso tem toda a estrutura depois, né? E aí o Debian tem como base o Linux como kernel. Porém, eles também utilizam tem o Debian com o kernel do FreeBSD, se eu não me engano, se eu estou falando besteira aqui, os núcleos, né? E tem um outro aqui que é o Herd. Eu não conheço, acho que eu nunca utilizei nada relativo a esse núcleo aqui. Então são 3 núcleos mas eu acho que o mais conhecido seria o Linux, né? Que é o mais utilizado talvez, né?
até onde eu sei. O Debian possui 1000 colaboradores, né, 1000 pessoas, 1000 desenvolvedores que participam. Eles estão espalhados aí pelo planeta Terra, né? Muitos não se conhecem pessoalmente, eles conversam mais aí através da rede mesmo, né? Então tá aí, 1000 colaboradores, né? Isso acho que é questão de desenvolvedores, fora os outros setores da equipe, né, que compõem aí. Bom, aqui na DistroWatch é uma página onde mostra a popularidade de cada sistema. Então o Debian, ele coloca num ranking aqui. No caso, o Debian está em 4º lugar, né, no último ano, a classificação dele. Na última semana, em 5º lugar. É uma posição boa, ele é bem utilizado pelo visto. Bom, e outras informações aqui dele. Aqui, ó, só para ter uma ideia, o ambiente de trabalho, que seriam as interfaces gráficas, gerenciadores de janela, né, ele aceita quase tudo aqui, né, aceita até as coisas que que ainda não existe, ele já está aceitando aqui. Então aceita tudo, esse sistema. E aqui a categoria dele é desktop, live medium, servidor. Live medium eu não sei se eu entendi direito, né, mas seria um sistema amigável para usuários aí, né, normais. Bom, então aqui as arquiteturas que ele suporta, né, são diversas também. É isso aí, ó, tipo de sistema operacional Linux. Aqui eu separei o que é esse aqui sobre o Debian. Aqui conta a história, afinal de contas, o que é Debian? Ele fala sobre código aberto, software livre, a diferença e tal, sobre um pouco da política, da história, as vantagens de se utilizar um software livre e tal, né? Interessante também dar entender um pouco como que funciona isso. Imagens de instalação live, aqui é onde eu posso baixar a imagem. Eu baixei essa aqui, DVD USB, né? Tem via torrent. Pode baixar pelo navegador, né? No caso eu baixei a versão 8 lá, né? Aqui acho que ele vai direcionar para a versão mais nova, que é o Debian 10. Ok, então é isso aqui no sistema, né? Algumas curiosidades aqui, poxa, esqueci de separar aqui, eu vou dar um pause e vou pegar. Deixa eu dar um pause aqui, já volto. Bom, beleza, retornando aqui, eu separei alguns sites, né, sobre instalação, né, de programas aqui. Então, eu tive algumas dificuldades, né, por eu estar utilizando uma versão não tão nova do Debian, no caso, né, o Debian 8. Então, alguns programas que eu costumo utilizar, eles não estão no gerenciador de programas para eu instalar. Então, eu tive que procurar dar uma garimpada aqui na internet, né. O driver de vídeo eu consegui instalar aqui de primeira, é uma coisa assim, né. Fiquei surpreendido, porque eu já passei bastante dificuldade para instalar driver de vídeo proprietário no Debian, alguns derivados do Debian que eu utilizei. Então, esse site aqui, né, vou deixar o link na descrição para quem, eu acredito que serve para as versões que ele fala do Debian 8, né, Debian 9. Talvez sirva para as versões mais novas também, o passo a passo aqui, né. Então o que eu fiz? Eu só segui aqui o passo, né, ele explica tudo certinho aqui. Vai adicionar alguns sites à lista de servidores, só atualizar, instalar o driver, tal. E beleza, talvez ele mostre alguns errinhos, tal, mas você pode reiniciar o sistema que está tudo certo. Ele até fala que algumas coisas que podem surgir, mas que não tem problema nenhum, que ele vai funcionar. E não precisa, né, como alguns tutoriais mostram, que você precisa desativar um gerenciador de login, não, desativar o Shorg, que é um gerenciador de vídeo dele, para depois ativar o outro, tá? Não precisa fazer nada disso. Nesse tutorial é só você instalar o driver, reiniciar o sistema e ok, já está funcionando. Vou mostrar aqui NVIDIA. Porém, como eu estou utilizando a versão 8 do Debian, o driver que está disponível para mim é a versão 340, sendo que hoje já existe a versão 440 do driver, tá? Então, como eu falei, né, alguns programas eles irão funcionar, porém numa versão mais velha. Então, no caso aqui é a versão 340, mas está funcional, tudo reguladinho, né? Tanto que quando você instala, pelo menos aqui comigo, quando eu instalei o Debian 8, a imagem dele estava bem zoada, não é uma imagem bonita, né? Para quem não conhece Linux e, né, vai comparar o Linux com o Windows, vendo de cara assim, aquela imagem, a pessoa vai falar, nossa, horrível esse sistema, coisa feia, né? A pessoa vai até ficar com uma má impressão. Eu acho que nas versões mais novas não está vindo mais com essa definição, então veio com uma definição bem ruim
E aí, assim que eu instalei o driver de vídeo, ficou tudo beleza. Ó. Tanto que o sistema estava até sem os efeitos. Esses efeitos que eu estou tendo aqui de esmaecer e tal, não tinha, tava zero efeitos, tava bem seco. Então, depois que eu instalei o driver de vídeo, tá tudo ok. Então, vou deixar esse link aqui na descrição também. Outra coisa, né, que esses links que eu vou mostrar agora são todos relativos a algumas circunstâncias, alguns programas que eu tive um pouco de dificuldade para instalar. Na verdade, é que não estavam no gerenciador de programas inicialmente, tá? E aqui é o que eu comentei há um pouco tempo, um pouco anteriormente aí, sobre a lista de servidores, né? Que ele, quando eu ia instalar o programa, ele pedia para eu inserir o DVD para instalar pelo DVD. Então a pessoa estava com um problema aqui e aí tem a solução aqui, né? Que no caso aqui é só abrir a source list pelo terminal, é bem simples, tá? Ele dá até o comando aqui. Ele vai abrir, aí você adiciona esses servidores aqui, né? Apaga o que está lá, adiciona esses, salva, beleza, tá tudo funcionando. Foi aqui que eu resolvi o problema do gerenciador de programas aqui. E aqui é o Pulse Equalizer, eu costumo instalar ele no Debian, derivados, no Manjaro e tal. E nessa versão aqui ele não está disponível no gerenciador de programas, e também eu usei um tutorial do Debian 9, ele não funcionou aqui, e não estava conseguindo instalar o Pulse Equalizer. Aí que eu fiz, eu só vim aqui e baixei. Que versão que eu baixei? Deixa eu ver aqui na parte de download. Eu baixei Pulse Audio Equalizer 2.7.0.2. Essa versão que funcionou pra mim. É um pacotinho Deb, só dá 2 cliques que ele instala. E tá funcionando o equalizador aqui, o som, legal. É um equalizador de áudio que eu gosto bastante de usar aqui no sistema. Beleza, então aqui eu resolvi esse problema. E outra, por fim, aqui o Simple Screen Recorder, que é o programa que eu estou utilizando nesse momento para gravar este vídeo. E também não está na loja de aplicativos, nas versões mais novas ele já está. E eu encontrei diversos tutoriais pela internet e não estavam dando certo. Puta merda, esse aqui deu um pouco de trabalho. E aqui nesse tutorial do LPS, se não me engano, é o LPS aqui, só lpsblog.wordpress.com. E aqui ele mostra como instalar o Simple Screen Recorder no Debian. Na versão 8 aqui deu certo. Então só seguir esses passos aqui e tudo beleza. Só partir para o abraço que vai funcionar corretamente, beleza? Então, maravilha, tudo solucionado aqui. Agora eu vou mostrar um pouquinho aqui da interface do sistema. Então, como eu falei, eu instalei com o Gnome Shell. Porém, você pode instalar, escolher a interface gráfica do seu gosto. Tá tudo bonito aqui, né? Os drivers de vídeo, tudo, né? A imagem está muito bonita, agradável. Os efeitos dele, bem legais. A versão do Gnome não é a versão mais atual. Por este motivo, ela está liberada aqui, né? Já, assim, por padrão. Não é bem por padrão, né? Mas já traz as opções para você liberar a área de trabalho para você colocar arquivos aqui, né? Criar pastas aqui dentro. Eu criei uma pasta e eu posso trabalhar. Eu acho bem legal isso, né? Em algumas versões, as versões mais atuais do Gnome não permitem isso. Existem alguns complementos aí, mas não é todo o Gnome que está aceitando aí, não por padrão. Tem uns lances aí que o pessoal faz que consegue liberar. Então, como essa versão aqui não é mais nova, ele continua liberando ainda. Ele traz uma ferramenta aqui chamada Gnome Tweak Tools, que ela vai, né, você pode selecionar aqui para liberar. Tem um livro aqui que eu estou lendo, recomendo. Como lidar com as mulheres. O autor, fazendo um parênteses aqui, né? O autor é esse aqui, Nessahan Alita. Você encontra na internet aí. Só dá uma pesquisada por esse nome e encontra diversas coisas sobre essa pessoa. Ele é um autor anônimo, né? Ele não se revela aqui, né? Porque deve ter os motivos dele. Bom, esse livro aqui, Como Lidar com as Mulheres, né? O título acho que engana um pouco até, viu? Porque na verdade o livro ele fala como lidar com você mesmo. Eu estou nessa parte aqui, não terminei de ler ainda, não posso dar uma assim uma opinião final ainda. Mas ele, em sumo,
ele mostra como nós lidarmos com nós mesmos, as ciladas que nós entramos no relacionamento com pessoas. Não é só com mulher, não. É o relacionar consigo mesmo e com outras pessoas, né? Mas o foco aqui até que é mulher mesmo, né? Que a mulher, os seus... a mulher tem é um mecanismo diferente, né? O processo dela mental, sentimental, emocional e tal. Então, olha, eu recomendo esse livro, achei bem legal, né? A gente percebe muitas coisas aí, né, nos relacionamentos que a gente tem, né? Pra quem não tem problema com mulheres, então, de boa, né? Não esquenta muito a cabeça com essas coisas, mas eu acho que é interessante, né? Sobre tudo que é sobre relacionamento, comportamento humano, acho que sempre é bom acrescentar, né? Porque a nossa vida é feita de relações, então sem relacionar não tem como viver, né? Então ajuda aí a melhorar, né? Uma outra coisa interessante é que não só as mulheres, mas as pessoas fazem o que fazem com a gente de ruim é porque nós permitimos, né? Simples assim, nós permitimos dentro da nossa ignorância ou então da nossa, sei lá, falta de enxergar alguma coisa, enfim, né? Então é bom sempre estar aprendendo. Voltando aqui então, eu adicionei aqui mover para lixeira. Adicionei a pasta, pode remover e tal. Então aqui tem um painelzinho aqui em cima, tem a previsão do tempo, já, ó, chuva moderada, tá funcionando aqui, viu? Porque tá chovendo agora. Então, chuva moderada e tal, né? Aqui, ó, eu só achei estranho aqui, a cidade que eu estou, Jaú. Agora esse pirangueiro do DT, não sei que raio que é isso aqui, né? Aí São Paulo, região sudeste e tal, CEP, papapá. Então tá tudo funcionando aqui, o clima tempo dessa versão, ele já vem com o sistema, é só você ativar as ferramentas para configurar e tal, né? Os climas tempos, não sei se é falta de sorte minha, mas muitos que vêm com o sistema aí não funcionam, bem estranho, né? E aqui ó, tá 100%. Aqui o calendário dele, né? Você pode fazer alguns ajustes, legal, acho legal, muito bonito esse efeito aqui de esmaecer. Aqui o idioma, português Brasil, tal. Aqui conexão, som. Aqui um menuzinho, eu posso desligar o sistema, encerrar. E aqui nesse ícone aqui tem as ferramentas, o gerenciador de configurações do sistema, né? No caso da interface gráfica do Gnome. Então pode ver que essa é a versão antiga, a versão mais nova já vem aqui uma lista, né, com os nomes e tal, aí você vai abrindo. Esse aqui é um modelo antigo ainda, mas eu acho bem legal também. Então aqui ele se divide em categorias, né? Pessoal, notificações, pesquisa, plano de fundo e tal. Hardware, energia, telas, acessibilidade, data e hora, detalhes. Aqui ele vai mostrar a versão, né? A versão do Gnome eu estou utilizando a 3.14, mas eu acho que já está na versão 3.30 alguma coisa, tá? Então essa aqui não é uma versão tão nova. Aqui ele fala um pouco do meu hardware e aqui a versão do Debian 8, 64 bit. Né? Se quiser ver se tem atualizações, é só clicar aqui, não precisa nem abrir o terminal. Entre outras configurações que você encontra aqui, né? Tudo funcionando, beleza. Se clicar com o botão direito do mouse aqui na área de trabalho, também ele vai dar algumas opções, entre elas aqui, alterar plano de fundo. Aí ele vai mostrar aqui os planos de fundo disponíveis, tem alguns relativos ao Debian e outros que já fazem parte da interface gráfica do Gnome. Se quiser adicionar mais também, é só colocar aí, bem simples. A lixeirinha. O gerenciador de programas aqui dele também é o Nautilus, então ele não traz a versão mais nova, mas funcionando perfeitamente. Muito bom esse gerenciador de pastas, né? Então aqui você pode configurar ele e tal. A versão, nem sei onde que vem a versão aqui, sobre, fechar, papapá. Deve ser o número da versão que segue a interface gráfica. Então, muito bom, gerenciador de programas. O que mais aqui é isso? Aí tem um menuzinho dele aqui que eu adicionei, né? Ele não vem com esse menu ativado, mas você nas opções aí de uma ferramenta você pode fazer ele aparecer aqui, aplicativos. Aí eu posso vir aqui por categorias, ver os programas, acessar por aqui. Se eu apertar a tecla Windows, tem outro nome essa tecla aqui, né? Então, mas deu para entender. Então, se eu apertar a tecla Windows, ele vai mostrar a minha barra aqui dos atalhos dos programas. E também eu posso digitar aqui o programa que eu quero. Por exemplo, eu quero Skype. Digito Skype, ele já aparece aqui. Então é bem prático. Se quiser vir aqui e trocar a área de trabalho, posso ir para área de trabalho 1, né? Clicar de novo, área de trabalho
um e tem a 2. Aí se quiser ainda abrir mais, ele vai abrindo para você. Então tem esses efeitos aqui, né? Então aqui os atalhos. Se eu clicar aqui, ele vai abrir uma outra janela mostrando todos os programas. Aqui os programas que eu utilizei com mais frequência e aqui todos os programas. É só rolar o scroll do mouse aqui que ele vai mostrar os aplicativos que eu tenho aqui. Entre eles tem a ferramenta que eu estou falando, acho que é aqui configurações, não, isso aqui é o gerenciador central de configurações. Tem um aplicativo aqui que é o, deixa eu ver se é o ajuste, aqui ó, ferramentas de ajuste. É por aqui que você, aqui na última parte aqui, área de trabalho, é aqui que eu, olha, ícones da área de trabalho, on, eu posso desativar, ativar. E aqui as pastas que eu quero deixar mostrando na área de trabalho. Aparência, tema escuro e tal. Então você pode mudar os ícones. Então tranquilo aqui. As extensões 100% funcional aqui comigo. Opa, deu um negócio aqui. Acho que eu fico mexendo aqui. Ah, e aqui embaixo também tem essa outra barrinha. Nas versões mais novas do Gnome eu vi que não vem mais, né? Eu acho legal essa barrinha, que aqui você pode ocultar os programas, né? No caso eu ocultei aqui um programa, meu gravador de vídeo. E aqui eu posso, aqui os dispositivos como pendrive, eu posso ejetar eles por aqui. Apesar que o gerenciador de pastas já faz isso também. Aqui tem mais uma engrenagem que eu posso mexer configurar as notificações. Eu acho legal esse aqui. Se eu abrir, por exemplo, o VLC, eu posso ocultar ele aqui também. Nas versões mais novas do Gnome ele não vem essa barrinha aqui. Então, para ativar ela, só vir com o cursor do mouse aqui, ele ativa. Para desativar, só dá um clique aqui fora e beleza. Os aplicativos que vem com ele não são muitos. Eu instalei diversos aí no decorrer da semana. Ele vem com LibreOffice, aqui no diversos impressora, acessórios. Os programas AppImage estão funcionando, exceto um que eu não consegui, né? Mas o Etcher, por exemplo, é um AppImage e está funcionando. O Audio, que é um programa para ouvir rádio online, está funcionando. O programa que não deu certo aqui para mim foi esse aqui, na parte não, deixa eu ver aqui, AppImage. Esse aqui, o OpenShot. Eu baixei esse AppImage lá do site do OpenShot, que é um editor de vídeos, é a versão 2.5.1, mas ele não funciona aqui, tá? Mas os outros estão funcionando, Telegram, tudo funcionando certinho, né? O OpenShot, então, eu instalei pelo gerenciador de programas dele, que é o Synaptic, que é esse aqui, né? Aí eu vim aqui e digitei OpenShot, ele vai mostrar a versão 1.4 para mim. Então, quando você quer instalar programas aqui no Debian, ele costuma vir com o Synaptic como gerenciador de programas padrão dele. Eu acho bem legal, né? Eu procurei pelo Gnome Software aqui, que é um outro gerenciador de programas, né? Que ele tem uma interface mais bonita, com as fotos do programa e tal. Mas ele não está disponível aqui na versão do Debian 8, né? Não está disponível nessa, então, para você ver como que não é tão atual, essas facilidades não são tão atuais, essas facilidades que o Debian traz, o que o Linux traz hoje em dia, né? Parece que faz tanto tempo que já tem todas essas facilidades, mas não é não. Aqui no Debian 8, que é de 2015, não tem o Gnome Software disponível aqui na loja de programas. Então nem instalei ele. O único gerenciador que eu estou utilizando é esse. Não procurei pelo Discover, nem sei se ele está disponível aqui, deixa eu ver. Discover. Não, parece que não está também, deixa eu ver aqui. Discover. Tá. Ué, mas que Discover é esse? Ele está instalado? Deixa eu procurar aqui. Discover. Aqui fala que não tá. Bom, não entendi, é um mistério aqui. Não estou entendendo aqui. Discover, papapá. Sistema de identificação de hardware. Ele deve ser um outro Discover esse aqui. Tá? Então, porque tem um Discover que é um gerenciador de programas que vem com a interface gráfica do KDE. Beleza, não fez falta, deu para instalar tudo, quase tudo, né, que eu precisei aqui, né, mas dá um desconto porque essa aqui não é a versão mais nova, é a Debian 8, então dá um desconto, bom desconto. Então, como eu estava mostrando aqui, os aplicativos que vem com ele, diversos, que escritório, o LibreOffice. O LibreOffice também, se eu abrir aqui, não será a versão mais nova. Deixa eu abrir aqui, ó, qual que é? Eu ia falar o Word, né? Não é o Word.
É o... Caramba, como que chama? Ah, o Writer. O Writer, é. Aqui, ajuda sobre o LibreOffice, versão 4.3. Hoje já está na versão 5, não, versão 6 e trava lá. Então, mas está aqui, está funcionando, está tudo em português. Né? Parte de gráficos, bem com alguns programas, eu instalei o Blender, instalei alguns outros no Inkscape. A internet, ele vem com o Mozilla Firefox, né? O Debian, ele, quando você instala ele, ele vem, o padrão dele é vir somente com softwares de código aberto, somente programas abertos. Porém, contudo, eles trabalham para dar um suporte para alguns programas de código fechado, né? Como por exemplo o driver de vídeo NVIDIA, né? Eles não vem por padrão, mas eles trabalham para que alguns programas possam ser instalados aí no Debian, mesmo sendo de código fechado. Né? O Google Chrome eu instalei, o Opera, né? Skype, Telegram, e beleza, vem com poucos programas, a maioria que eu instalei tudo. Jogos, ele vem com esse monte de joguinhos aqui. Multimídia, ele vem com, acho que agora vem vídeos. Vem poucos programas aqui na parte de áudio, né? Eu instalei alguns deles aí. Multimídia, né? Aí sistema, aqui para você configurar o sistema, atualizar pacotes, instalar pacotes Deb, que é os pacotes de instalação, né? Tipo o exe lá do Windows, o gerenciador de programas, pacotes, pesquisa, reportar bug, ferramentas de rede, é isso aqui. E outros, esse aqui é o App Imagem que eu estou utilizando aqui para ouvir músicas online. Então é isso, eu acho que não esqueci de nada, né? Tem tanta informação aí, mas eu postei aqui mais por curiosidade, para conhecer um pouco o sistema. Eu também estava curioso para utilizar o Debian cru mesmo, não derivado, né? Então eu gostei do sistema, né? Depois que eu instalei o driver de vídeo, né? Porque inicialmente a imagem dele não tinha qualidade, não estava agradável. Mas depois ficou top aqui, né? Gostei muito de utilizar ele essa semana. E não utilizei o 9 e o 10 ainda, porém já usei alguns derivados dele e eu achei que tá legal, né? Vamos ver aí, eu pretendo futuramente instalar o Debian 9 para utilizar em uma semana para ver como que é. E por fim o 10, né? Vamos ver se vai dar certo. Então é um sistema bacana, eu acho legal, vale a pena conhecer, utilizar, né? Bem legal. E também outra coisa, eu acredito que as versões mais novas, né, do Debian, o Debian 9, 10, ele deve ser mais rápido de instalar. O Linux Mint, que é um sistema bem famoso, ele tem a versão Debian Edition, que ele é baseada no Debian, né, diretamente. O Linux Mint normal é baseado no Ubuntu. E uma vez eu instalei o Linux Mint Debian Edition 2, e 5 minutos instalei o sistema. 5 minutos, eu fiquei até, falei, nossa, caramba, será que instalou mesmo? E instalou. Foi muito rápido. E aqui nessa versão, o Debian Linux, o Linux Mint Edition 2, eu não lembro se era baseado no Debian 8 ou no 9. Não lembro agora. Eu acho que é no 8, né? Não me recordo aí. Mas foi 5 minutos. E essa versão aqui, mais de 1 hora. Mas também depende da versão. Se eu pegar aquela versão enxuta, a versão CD, talvez ela seja bem mais rápida de instalar. Então é isso. Vou encerrando o vídeo por aqui. Até um próximo. Uma boa semana para todos nós. Valeu. Tchau, tchau.